E aqui estão as notas do culto. Nós estamos falando sobre fé extraordinária, né, gente? E nós começamos falando da importância de entendermos o que é fé, o que é viver pela fé, e que fé é confiar em Jesus. Fé é confiar que, como nós cantamos, né, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar, que independente do que está acontecendo, Jesus está no centro da minha vida, ou está no controle da minha vida, mas é difícil para a gente viver dessa forma. É difícil para a gente confiar quando as coisas estão indo mal. É difícil para a gente manter a esperança viva de que Jesus está no controle das nossas vidas quando está tudo desabando ao nosso redor. Então, nós estamos falando um pouquinho como manter a sua fé acesa, como manter essa chama acesa. Então, nós trouxemos esses 5 ingredientes que nós usamos aqui no Luzeiro para desenvolver o ministério, para desenvolver a sua fé, para criar as nossas estratégias de fazer um retiro, de ter pequenos grupos e tudo mais. Então, estamos explicando a cada semana cada um desses ingredientes que nós acreditamos que juntos eles mantêm e geram uma fé extraordinária no Senhor, né? E esses ingredientes são os 5 catalisadores da fé. E os 5 catalisadores da fé começa pelo ensino bíblico prático, que nós falamos na segunda semana da série, que é você estar em ambientes, cultos, pequenos grupos, reunião de oração, em que a Bíblia ela é ensinada de uma forma que você pode aplicar na sua vida. De uma forma que você pode botar em prática, né? Por exemplo, por que nós estamos fazendo curso de noivos? Porque as pessoas vão casar e nós queremos ensiná-los a botar em prática o que a Bíblia fala sobre casamento e relacionamentos logo na largada do seu relacionamento, para que eles tenham mais chances de ter Jesus no centro e de ter um relacionamento, um casamento duradouro. Então, esse é um dos exemplos. Disciplinas bíblicas, disciplinas espirituais individuais que nós falamos na semana passada, e falamos das contribuições, falamos do seu tempo de devocional, seu tempo com Deus, oração e leitura da palavra, e falamos desse momento do culto, que é importante você ter o seu relacionamento com Deus individual. Você se colocar diante dele, você orar, você conversar, você entender que ele está cuidando da sua vida, você fortalecer a sua fé por você mesmo, você tomar as rédeas da sua fé. Então nós fazemos isso por meio das disciplinas espirituais individuais. Tem disciplinas espirituais individuais e coletivas, né? E umas que se misturam nisso aí. Mais para frente, né, na última semana vamos falar sobre ministério pessoal e como que servir a Deus te desafia e fortalece a sua fé. Circunstâncias formadoras semana que vem, mas hoje nós vamos falar sobre relacionamentos providenciais. E é interessante porque esse assunto, eu estava olhando ali as minhas notas, esses 4 anos de igreja, talvez seja o assunto que nós mais falamos aqui na Luzeiro, na nossa história, e que com certeza nós vamos continuar falando, porque nós temos muita dificuldade hoje de nos relacionarmos de forma mais profunda. Porque a vida é muito corrida, porque a vida é muito online, e nós temos relacionamentos superficiais. E relacionamentos providenciais, então, são relacionamentos que Deus usa para transformar a nossa fé. São amizades espirituais, né? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre como as nossas amizades, ou as pessoas com as quais a gente convive, podem afetar a nossa fé. Por exemplo, sempre que eu falo disso, eu falo do pastor Zezinho, por exemplo, que é meu pastor, meu mentor ministerial, e o tanto que os conselhos dele transformaram a minha vida. Posso falar do Lucão, que é um parceiro de ministério também, um amigo que eu tenho. Posso falar de tantas pessoas, mas hoje eu queria falar do Gleison, que está até sentado por ali, está ali, que careca ali. Gleison é um amigo, conheço ele orou pela minha conversão, depois eu orei pela reconversão dele, porque ele desviou. Mas como que... E a gente não tem encontrado muito, né? A gente tenta estar na mesma igreja, a gente conversa bastante sobre as coisas da igreja, a coisa da vida dele, da minha vida, mas como eu sou edificado pela amizade que eu tenho com o Gleison. Por quê? Porque o Gleison chega do meu lado e fala assim: João, Deus me falou isso essa semana. E aí depois ele chega e compartilha uma dificuldade, a gente ora, e ele também vai ouvindo Deus, e Deus vai trazendo as estratégias para ele. Como quem está perto do Gleison tem visto o que Deus tem feito na vida dele, na família dele, sabe, no casamento dele, na criação da Júlia, da filha dele, no trabalho dele, na espiritualidade dele, e como isso transforma a minha fé, como saber o que Deus está vendo, está fazendo na vida do Gleison, me faz às vezes olhar assim e falar assim: gente, eu acho que eu preciso de crer mais, né? Às vezes eu
olha e fala assim, cara, que bom que Deus te colocou perto de mim, para que eu precisava escutar isso hoje. Eu precisava disso para fortalecer a minha fé. Então isso é muito importante, porque eu queria trazer essa frase do Andy Stanley, ele fala isso, nossas amizades determinam a direção e a qualidade das nossas vidas. Então, com quem eu ando, com quem eu coloco ao meu redor, às vezes a gente acha que isso é só para as crianças, para os adolescentes, né? Principalmente quem tem pai adolescente, acho que deve falar, tira foto e fala isso para o seu filho todo dia, suas amizades determinam a direção e a qualidade da sua vida, mas nós esquecemos que isso é verdade para a gente. E, normalmente, a nossa transformação, para bom ou para ruim, ela está atrelada a uma pessoa que entrou na nossa vida. Está atrelada aos conselhos que a gente ouve, às pessoas que a gente vai ouvindo, né? Não costuma acontecer sozinho. E eu creio que todo mundo aqui tem uma história de uma amizade assim. Todo mundo aqui tem uma história de alguém que influenciou a sua vida, de alguém que foi um relacionamento importante, de alguém que esteve do seu lado num momento crucial. Sabe aquelas pessoas que parece que entram na sua vida na hora certa, né? E que foi coincidência, a gente fala que é Jesuscidência, mas que Jesus colocou na sua vida, naquele momento, aquela pessoa que te ajudou a crescer. Por quê? Porque os relacionamentos, eles podem mudar o rumo da nossa vida. E o problema, eu acho, nós temos dois problemas hoje. O primeiro é muito desse momento nosso de vida, da sociedade hoje. Nós estamos desconectados. E nós, a cada dia mais, principalmente as próximas gerações, as pessoas não sabem ter relacionamentos profundos. Nós somos criados para termos relacionamentos superficiais, a tecnologia nos leva para isso, a correria do dia a dia, morarmos numa cidade tão grande como Belo Horizonte, com casas cada dia menores, não é verdade? Que dá para receber menos gente. Tipo assim, pensa quantas pessoas você recebeu na sua casa no último ano. Então, tem gente que nem recebe gente em casa, né? E é importante a gente olhar para isso. E o outro ponto é porque relacionamentos são complicados. Se você quer ter um relacionamento profundo com alguém, seja um casamento, seja um namoro, seja uma amizade de verdade, você vai ter treta. Você vai ter complicações, você vai ter discussões, você vai discordar, você vai ficar com raiva. E aí o que a gente faz normalmente? A gente dá um passo para trás. E o que acontece com o relacionamento? Ele não caminha. Para termos relacionamentos profundos, nós precisamos aprender a refazer, a perdoar, a dialogar, a dar um próximo passo, a andar milhões de milhas. E é isso que Deus, ou para isso que Deus nos criou para vivermos. Então eu queria começar falando o porquê que nós precisamos nos relacionarmos, que às vezes você pode pensar que se você fosse um monge no Tibete, estaria tudo certo, que esse é o seu alvo de vida, não ver ninguém, ficar só você e Jesus. Mas esse nunca foi o propósito de Jesus para você. Em Gênesis, então Gênesis 1, a criação, Gênesis 2, a criação de novo com uma outra forma, né? Uma forma mais resumida, focada no relacionamento humano. E aí está escrito lá em Gênesis 2,18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei para ele alguém que o ajude e o complete. Então nós vamos falar de namoro, casamento, nós vamos usar isso aqui. Por quê? Porque Deus faz a Eva de Adão. Mas não é só isso que está nesse texto. O que está nesse texto mostra uma essência de Deus. Como que Deus criou o homem? Deus pega o homem do pó da terra, cria ele, né, faz ali o homem, e sopra nele vida. Quando ele sopra nele vida, Deus coloca no homem atributos do próprio Deus, atributos que são compartilhados pelo próprio Deus para nós. E um desses atributos é o atributo relacional. Por quê? Porque Deus é relacional. Se você conhece o Deus que nós adoramos, que nós entendemos que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que nós olhamos para ele, é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles estão eternamente se relacionando entre si. Eternamente num relacionamento perfeito, de comunhão, de serviço, de amor. Então quando Deus sopra no homem a sua essência, ele coloca o homem também com essa necessidade de relacionamento com alguém semelhante a ele. Então não bastava para Adão se relacionar só ele e Deus. Ele precisava de alguém semelhante, ele precisava da Eva, ele precisava de seres humanos semelhantes. Tanto é que Deus também fez os animais com seus semelhantes. Mas principalmente o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, então ele tem essa necessidade de se relacionar. E o problema acontece no capítulo 3, porque o homem vai lá e peca, e os relacionamentos são maculados.
E aí, a partir daí, os relacionamentos são uma bagunça, e nós só vamos ver relacionamentos verdadeiramente redimidos. Nós não temos isso de forma funcional na Bíblia, mas eles vão acontecer quando Jesus voltar. Então a gente não tem uma clareza. Quase todos os relacionamentos que você vai ver na Bíblia são relacionamentos maculados pelo pecado. Os nossos exemplos são exemplos de relacionamentos assim. Então nós vamos ver um relacionamento perfeito, é só Jesus para as pessoas. Porque até os apóstolos, se você for olhar, eles pisaram na bola em algum momento com alguém. Tá? Então a gente precisa olhar para isso. Agora, esses relacionamentos, ou esses momentos providenciais na nossa vida, eles acontecem muito em relacionamentos profundos ou em relacionamentos de intimidade, mas eles podem acontecer, por exemplo, em uma conversa. Sabe quando aquela pessoa fala assim, isso para você, e pum, dá um clique e muda a sua vida? Às vezes você está jantando com alguém, está conversando e pum, teve uma vez que estava jantando com o pastor Jonas lá de São Paulo, e eu coloquei algumas coisas e ele falou assim, João, você tem que fazer isso. Eu, uau! E aquilo direcionou minha vida para os próximos 5 anos. Ou às vezes, sabe, são pessoas que você olha, admira e quer seguir o exemplo delas. Mas não é só para o lado bom, é para o lado ruim. Olha que interessante o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter ou os bons costumes. Pense bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Qual que é o contexto de 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando que existiam algumas pessoas que não acreditavam que existia a ressurreição dos mortos, que não acreditavam que Jesus ressuscitou. E aí ele começa a dialogar sobre isso, ele fala assim, gente, se Jesus não ressuscitou, vamos viver a vida e se jogar no pecado, na vida, no vidão mesmo, porque nós somos as pessoas mais... que mais necessitam de misericórdia, porque nós acreditamos numa coisa que não existe. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos e ele ressuscitou, então nós precisamos de viver uma vida santa, uma vida focada nele, porque existe um Deus que escolheu como nós devemos viver e existe uma vida eterna. E aí ele fala assim, ele até faz aquele jeito, fala assim, ó morte, onde está o seu aguilhão? Tipo assim, hahaha, ó morte, nem de você eu tenho medo, porque eu tenho a ressurreição. E aí ele fala que a nossa vida cristã, ela pode ser impactada negativamente por más companhias. Então ele fala que as amizades, elas têm um impacto espiritual nas nossas vidas. E é interessante porque eu já tive dentro da igreja esse tipo de amizade. Eu já tive pessoas que eu amava muito, que a gente se amava, que a gente saía, que a gente fazia várias coisas. Mas as nossas conversas, eu não estou jogando a culpa nas pessoas não, mas o nosso relacionamento nos fazia ficarmos mais longe de Deus, nos fazia pecar, nos fazia estarmos, sabe, lidando ou agindo como pessoas imaturas em relação ao Senhor. E aí, quando eu percebi isso, a gente teve que reposicionar essas amizades, tomar alguns posicionamentos, para que isso não acontecesse. Eu não sei se você tem na sua história alguém assim, alguém que você andou, mas que te afastou de Deus, alguém que era de dentro, mas era pior que de fora, né? Ou se você tem alguém que você desejou nunca ter conhecido. Ou se você tem alguém que você desejou que um amigo seu, que um irmão seu, que uma pessoa que ama muito, nunca tivesse conhecido aquela pessoa. Porque ela fez muito mais mal do que bem para aquela pessoa. Porque muitos dos nossos maiores arrependimentos passam por amizades dessa forma. Por pessoas que viveram assim. Né? Os nossos maiores arrependimentos, normalmente a gente nunca está sozinho quando a gente faz essas coisas. E é interessante porque essas pessoas não são nossos inimigos. São pessoas que são nossos amigos, ou consideramos elas como os nossos amigos. São pessoas que você ama, que você convive, que você leva às vezes para sua casa, que você sai para jantar. São pessoas que você trabalha junto, são pessoas que você estuda junto com elas, que de alguma forma elas entram na sua rotina, só que elas têm um impacto negativo. O que eu estou querendo falar, ou o que Paulo está querendo falar, é que não existe relacionamento ou amizade neutra. Não existe meio do caminho, em cima do muro. Existe gente que faz bem para você e gente que faz mal para você. E aí a gente tem que estar ligado nisso, porque os relacionamentos impactam a direção e a qualidade das nossas vidas. E aí, eu queria falar um pouco sobre esse relacionamento, ou por que nós devemos ter esse tipo de relacionamento. Eu queria ir lá para Hebreus. A gente não conhece o autor de Hebreus, né? Não sabe quem foi o autor de Hebreus, foi Paulo, o outro autor,
mas a gente sabe que é uma carta, né, uma carta escrita para os judeus que estavam dispersos. Então, depois da perseguição que ocorreu ali em Jerusalém, né, por Nero, ele queima a cidade, põe a culpa nos cristãos, os cristãos são expulsos das suas casas, do seu trabalho, aquele povo se dispersa naquele mundo antigo, e aí esse cara manda essa carta para eles fortalecerem a fé dele, para eles crescerem na fé. E ela tem um tom muito interessante, porque ele trabalha principalmente Levíticos, ou seja, ele trabalha ali os sacrifícios, aquilo tudo, apontando para Jesus e como aquilo se cumpre em Jesus, e como que a gente pode viver ou olhar para aquilo que foi ensinado ali no Deuteronômio, Êxodo e principalmente Levítico, à luz da vida cristã. Então ele vai trabalhando Jesus de várias formas, e ele chega ali no capítulo 10, que é bem no final, e no capítulo 10 ele fala assim, ó, Jesus é suficiente, você não precisa de mais nada. Ele fala sobre aquele novo e vivo caminho, que a gente canta aquela música, né? Sei que na sala do Dr. Nestor. E ele fala desse novo e vivo caminho, e aí ele vai falando sobre essas coisas. E ele vai chegar no ponto de falar assim, mas para viver isso vocês precisam de algumas coisas. Antes de entrar nesse texto, olha o que o autor de Provérbios, que fala muito sobre relacionamento, fala também. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. A gente acha que isso aí só tem provérbio chinês que fala isso, né? Mas está na Bíblia. Então, quem que é o tolo? O tolo é a pessoa que acha que a Bíblia é desconectada. Eu sempre falo isso, mas isso precisa ficar gravado no seu consciente. O tolo acha que o que ele fizer não vai impactar na reputação dele em relação aos outros. O tolo acha que a forma como ele lida com a vida não vai impactar no ensino, nos estudos que ele tem, não vai impactar na sua vida financeira, não vai impactar nos seus relacionamentos, não vai impactar na sua fé, na sua sexualidade, nas marcas que ele deixa na própria vida. Então esse é o tolo. A vida dele é desconectada, ele deixa a vida levar e vai levando, e vai seguindo a vida e vai indo embora. Só qual é o problema? Se você anda com tolo, você se torna tolo. E as decisões do tolo se tornam as suas decisões, e você vai se machucar. E você vai se colocar num lugar complicado, porque são amigos que não se importam com a própria vida, como é que eles vão se importar com a sua vida? São pessoas que não se importam com o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias, elas vão se importar com o que vai acontecer na sua vida daqui a 2, 3 dias, e o sábio é o contrário. O sábio é aquele que vê que a vida é toda conectada, que eu colho o que eu planto, que eu faço essas coisas todas. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer escolhas sábias todos os dias. Eu preciso fazer escolhas que vão impactar no meu futuro. Então esse é o sábio, ele vê essa vida conectada. Provérbios 18 também nos ensina que alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Gente, é muito fácil se achar gente para passar tempo, mas é muito difícil e trabalhoso você ter pessoas que vão rir com você, mas elas vão chorar com você. E elas vão orar com você, e elas vão conversar com você sobre Deus. Isso é feito através de escolhas, porque esse tipo de relacionamento ele é desenvolvido, e você precisa escolher isso. E para que isso aconteça, a proximidade faz diferença. Não tem jeito, você pode conhecer uma pessoa e ter aquela conexão, sabe? Eu tenho vários amigos, crentes que, poxa, independente do tempo que a gente não se encontra, se eu precisar eu ligo e a gente tem essa conexão e a gente conversa. Mas tem vezes que o contexto da nossa vida é tão dinâmico que as pessoas que estão perto já estão vendo o que está acontecendo, elas têm muito mais clareza para falar na sua vida do que aquele que está distante. Então a proximidade para a amizade faz toda a diferença, nós precisamos escolher estar próximos. E muitas vezes nós deixamos de investir em amizades que nós deveríamos continuar investindo. Não sei se você tem isso na sua vida. Nossa, eu podia ter investido mais naquela amizade, podia ter ficado mais perto daquela pessoa. E é interessante que aqui na Luzeiro, quando a gente vai ensinar, e nós estamos ensinando agora alguns líderes de grupo, dando curso de líder de pequeno grupo, nós falamos sobre os níveis de relacionamento. Eu sei que nosso projetor não está dos melhores, mas estão conseguindo ver daí, né? A gente fala que existem 4 níveis de relacionamento. Existe um nível público, que é aquela pessoa que você vai saber o nome dela. É aquela pessoa que às vezes passa aqui, às vezes você sabe o nome aqui do pessoal da recepção, do Cristiano, e por aí vai. Mas você não sabe nada da vida dessa pessoa, é bom dia, boa tarde, boa noite, e olhe lá. Mas tem um relacionamento social, que às vezes é aquela pessoa que você sabe um pouquinho mais da vida dela.
Então você tem um relacionamento mais próximo, às vezes a pessoa que malha com você, a pessoa que você às vezes convive em alguns ciclos de amizade, você sabe às vezes se é casado, se não é, que tipo de... ou você sai para comer, então são aquelas pessoas que às vezes são da rua, né? Dos relacionamentos de rua. Mas você tem relacionamentos pessoais, pessoas que você sabe às vezes como é que é a família dela, se tem irmãos, se não tem, quais são os desejos, com o que ela trabalha, como é que é a situação social daquela pessoa, ou seja, já é um nível de intimidade que a gente pode chamar de amizade. E tem o íntimo, que aqui na Luz a gente chama de cozinha, que é 2 ou 3 pessoas que sabem quem você é lá dentro, que você abre para elas não só aquilo que os outros podem ver, mas aquilo que está dentro do seu coração, os seus medos, os seus sonhos, os seus desejos, e com certeza, gente, o seu nível íntimo, ele tem que ser protegido. Você não pode deixar qualquer um entrar na sua cozinha, porque você vai se machucar. Mas você não pode ter uma cozinha vazia, porque Deus não nos criou para isso. Então, a primeira pessoa, se você é casado, que tem que estar nesse lugar na sua vida, é seu marido ou sua esposa. Então, se você é casado, você precisa colocar isso. E tem muito casal que não tem o seu cônjuge nesse lugar. E esse é o começo do fim da história. Então, nós temos que cultivar esse tipo de relacionamento. Agora, você precisa de alguém além do seu cônjuge também, ou se você é solteiro, você precisa de alguém também, alguém na sua vida, principalmente do mesmo sexo, que você possa abrir a sua vida, alguém que você confia, alguém que, a gente fala, né, nem que você quer impressionar, porque você não vai contar tudo para alguém que você quer impressionar, não é verdade, mas nem que essa pessoa é impressionada com você. Sabe que a pessoa quer ser seu fã? Vai falar, bater palma para tudo que você faz? Tem que ser alguém que te vê como você é. Então, esse tipo de relacionamento, e eu queria que você pensasse, quem está nesses lugares na sua vida? Ou quem não deveria estar? Porque há 2 anos atrás, mais ou menos, eu e a Bela sentamos para poder reorganizar essa história na nossa casa e na nossa vida. E isso transformou muitos dos nossos relacionamentos e muito da nossa vida e para melhor, quando nós começamos a entender isso aqui, dessa reciprocidade que nós temos que ter. Então o autor de Hebreus vem e fala, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então ele está falando, olha, Jesus é suficiente, ele abriu um novo e vivo caminho, você tem que entrar nele, cara, com confiança de que você entra nele, né, nesse santo dos santos, na presença de Deus. Então você se apega firmemente a essa fé, sem vacilar. A esperança que professamos é a nossa fé, quem Jesus é, que ele vai voltar, que ele está por nós, que Deus é fiel. Você vai fazer isso. Aí ele vai falar assim, mas como que você vai fazer isso? Às vezes a gente pensa nas disciplinas espirituais individuais, por exemplo, que faz parte disso, mas é muito interessante porque ele vem e fala, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir ou de congregar, depende da tradução, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha que interessante. Ele fala assim, como é que você vai se apegar a Deus e confiar que Deus é fiel, sem vacilar? Se relacionando. Ele fala, você precisa de relacionamento para ficar, ou para permanecer mais perto de Deus, mas não é qualquer tipo de relacionamento, não é qualquer tipo de pessoa. E aí ele traz essa palavra reunir, né? Ali, reunir, congregar, essa palavra é epsunagogue, no grego, e ela, às vezes a gente traduz ela errada, ou pensa nela de forma errada, mas ela não quer dizer você somente sentar para ouvir, você somente ir em algum lugar e ouvir a palavra. Essa palavra, ela está mais ligada com congregação, com aglomeração, com uma aglomeração para se relacionar, sabe? Não é só para ouvir uma pessoa, ela está falando de vidas entrelaçadas. A ideia dessa palavra reunir, epsunagogue, ela é de comer junto, de orar junto, de servir junto, de confessar uns pecados uns aos outros, de exortar uns aos outros, de contribuirmos uns com os outros. Essa que é a ideia dessa palavra. Então, muitas vezes a gente acha que somente ir na igreja é comunhão, não é. Então, a ideia dele, o que ele está falando é que igreja é insubstituível. Só que nós temos que saber o que é igreja.
E ele está falando, olha, eu preciso dessas pessoas, porque as pessoas perdem a fé quando elas perdem o contato com pessoas de fé. As pessoas perdem a fé quando elas perdem o contato com gente que ama Jesus e que caminha com Jesus. Então, o que nós precisamos lembrar é que a vida de Deus em mim, a vida de Deus em você, ela contagia o outro. Isso que quer dizer comunhão. Comunhão, e é uma palavra que não está aqui, mas ele está falando disso aqui, é koinonia. E koinonia quer dizer compartilhar algo, ou compartilhar a sua vida de Cristo com alguém. Então, ter comunhão é você dar. Paulo fala para a igreja de Roma, ali em Romanos, no comecinho, ele fala assim, eu estou doido para ir aí e compartilhar um dom com vocês. O que ele quer dizer? Eu estou doido para ir e passar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, mas com certeza no coração dele, ele também queria ver o que Deus estava fazendo na vida deles. E aí ele traz essa comunhão, ou seja, nós precisamos de compartilhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Os dons que ele te deu, não é só para você, é para o outro. O conhecimento que ele te deu, os testemunhos que ele te deu, sabe, aquilo que é construído às vezes no vertical, ele precisa expandir ou ser derramado no horizontal das nossas vidas. Porque eu gosto dessa definição de comunhão. Na comunhão, o Jesus em você encontra com Jesus no outro. Aquilo que existe de Deus em você e que às vezes está faltando no outro, encontra. Por isso que às vezes a gente acha que, por exemplo, eu sou pastor, tenho uma caminhada cristã mais longa, às vezes, e bem exclusiva, mas quantas vezes os meus amigos que estão começando a sua caminhada com Deus edificam a minha fé mais do que aqueles mais antigos? Não é questão de qual que é a sua faixa. Se é faixa preta, faixa branca, faixa azul na vida cristã. A questão é como que você pode, o que Deus está fazendo na sua vida e como que aquilo impacta na vida dos outros. E então a comunhão é ver Jesus no outro e muitas vezes, mesmo vendo que existem motivos que às vezes a gente acha que Jesus não está lá. Porque às vezes a gente é muito seletivo, né? Fala assim, não, Jesus não está na vida dessa pessoa. Mas olha esse pecado, mas isso aqui ela não largou ainda. Mas às vezes Jesus está ali, trabalhando na vida daquela pessoa, falando com aquela pessoa. Então nós precisamos de entender o processo, porque nós temos preferências pessoais, nós temos as nossas dificuldades com cada tipo de pessoa, com perfis de pessoas, mas a comunhão é um exercício contínuo de estar junto apesar de. E é muito legal a igreja, porque a igreja é única, porque na igreja a gente começa a conviver com pessoas que a gente nunca conviveria se fosse pelo caminho social. Então, às vezes, você é edificado por uma pessoa que tem uma situação financeira completamente diferente da sua, ou de conhecimento, ou de distância de moradia, mas essas amizades transformam a minha vida e transformam a sua vida, porque Deus nos uniu, porque Deus nos colocou juntos. Então a comunhão, ela fortalece a nossa fé, ela oferece encorajamento para continuarmos vivendo, e ainda nos desafia. Então quando ele fala, pensemos em como motivar uns aos outros, e uns aos outros são, mais de 20 uns aos outros na Bíblia, que a gente pode olhar, mas olhando para estar conectado, uns aos outros, entrar na vida do outro. Eu tenho uma parente minha, que ela fala que não vai na igreja, porque o povo da igreja quer entrar na vida da gente mais. Ela me falou isso, João, eu não frequento igreja não, porque crente é fogo, né? Você chega lá, o povo quer dar opinião sobre a sua vida, quer te falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aí eu falei assim, eu acho que tem jeito de fazer essas coisas, mas se você não quer ninguém falando nada sobre a sua vida, você não pode ir para a igreja mesmo não. Porque a igreja é um lugar de uns aos outros. Porque a igreja é um lugar da gente conviver, lógico, com limites saudáveis, com pontos de relacionamento, mas que as pessoas vão falar, e tipo assim, se elas pararem de falar, está errado. Então a igreja é esse lugar mesmo. E sem comunhão, então, a nossa vida com Deus fica limitada. Você vai crescer menos, ou você vai parar de crescer, você vai estagnar, porque a parte que você vê de Deus, falta a parte que o outro está vendo de Deus, para que se conecte. Então a gente precisa desse lugar. Então congregar, reunir, nós precisamos disso até chegar no ponto de que com algumas pessoas nós possamos abrir os nossos problemas, nós possamos abrir as nossas dores, os nossos sonhos, as nossas necessidades, porque a igreja é chamada para se responsabilizar uns pelos outros. A igreja é uma família.
A igreja é um povo, e por isso que é tão bom ser crente, porque você muda de país, aí você procura uma igreja, rapidinho você faz novas amizades e começa a construir esse caminho novo na vida dos outros. É impressionante, crente quando muda, e crente que frequenta a igreja mesmo, quando muda de país e tal, rapidinho vai arrumando novos amigos e tal, às vezes você demoraria anos se você não tivesse uma igreja, porque você olha a pessoa, você descobre que ela é crente também, você já, uau, nós temos alguma coisa em comum, e começa a compartilhar aquilo. Então, a ideia de comunhão não é dependência, é interdependência. Eu não sou dependente do outro, mas eu preciso do outro para avançar. É igual eu falo, né, igual no jiu-jitsu, eu pratico jiu-jitsu, eu tenho que dar um exemplo de jiu-jitsu. Você não treina sozinho. Você pode fazer um monte de movimento, você pode fazer um monte de coisa ali, né, mas você não treina sozinho, você precisa de alguém para treinar. E se você não tem um bom companheiro de treino, o seu jiu-jitsu vai cair, irmão. O tanto que você vai ser competitivo e vai avançar depende de pessoas que às vezes estão mais avançadas que você, ou que têm um jogo diferente do seu, ou seja, que estão vendo coisas diferentes que você vê, que agem diferente como você age. E todos nós, então, precisamos de estar nessa interdependência. E você precisa avaliar como está a sua interdependência de irmãos da igreja. Às vezes você está começando agora a sua caminhada, tudo bem, irmão, constrói. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada, o que eu fiz? Já que eu não tinha meus amigos crentes, eu peguei os amigos crentes do meu irmão e chamei para ser meu amigo. E aí eu chamava eles, era o Mário Júnior, que já tocou aqui, era o Max, e eram os dois principais amigos do meu irmão, e eu ia perguntar tudo para eles. Eu estava querendo namorar a Bela, né? Aí eu falei, ô Mário, como é que eu faço para poder falar para ela que estou querendo namorar com ela? Aí ele, ô irmão, deixa eu te contar. Aí ele ficava brincando comigo, né, que foi um processo muito rápido, assim. Ele falou assim, ô Adão, você nem dormiu e já viu a Eva? Porque Deus bota a Eva para dormir, né? Não, o Adão para dormir, para tirar a Eva. Você está dormindo pouco, eu estou aqui dormindo até agora e não vi nada. E é interessante que a gente tem fases do crescimento espiritual. Tem época que você está curioso sobre Jesus. Então você quer saber mais, você frequenta a igreja, você pergunta para um amigo crente, você vai pegando suas referências e ali você vai criando suas conexões. Mas depois, quando você se entrega, aquela primeira entrega, você aceitou Jesus, fala assim, não, é isso mesmo, você vive aquele primeiro amor e parece que vai estar tudo certo, que nunca vai dar nada errado, e aí vem a vida com Deus normal, que tem dia bom, dia ruim, essas coisas todas, e aí você precisa de envolvimento no dia a dia, para que você viva o ordinário da vida cristã, para que você saia daquela paixão inicial do namoro e viva um casamento com o amor verdadeiro que não tem paixão o tempo inteiro. E aí você depois, alguns vão chegar nesse próximo nível, que é o nível de termos realmente relacionamentos íntimos. Realmente sermos maduros o suficiente para colocarmos algumas pessoas dentro da nossa vida para compartilharmos as nossas dores. E se você, como eu, acompanha o tanto de líder cristão que tem caído por aí, na hora que você chegar lá na raiz disso tudo, é a mesma raiz. Perderam a intimidade e o lugar de confessar os seus pecados. É aí que começa o problema, é aí que começa a queda. Por isso que a gente tem que pensar em como motivar uns aos outros. E pensar, gente, é considerar atenciosamente, é você se importar. Ser igreja é pensar em como ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus. E ajudar o outro a ser parecido com Jesus, ela pode ser incentivar, como pode ser exortar, que é o que esse texto fala, eu vou te mostrar mais para frente. Mas você precisa pensar se você tem gente na sua vida desse jeito. Que às vezes você vai lidar com coisas profissionais, você tem dúvidas profissionais de como lidar com a ética cristã no seu trabalho e por aí vai, e você tem algumas pessoas para conversar sobre isso. Ou como lidar com o seu casamento, ou como lidar com doença, ou como lidar com dúvidas teológicas, com problemas, com pecados, e nós, homens, temos mais dificuldade de abrir as nossas vidas, nós somos fechados. Além de nós, a maioria aqui somos mineiros, né? E mineiro é fechado. Mineiro odeia se abrir, é o mineirinho caladinho, que fica ali, ó. Mas nós, homens, temos muito mais dificuldade para isso. Mas nós precisamos de ter pessoas que falam na nossa vida e nós precisamos de ser pessoas que falam na vida dos outros. Eu queria que você pensasse como que está isso na sua vida. E voltando ao texto, além de pensar, eu tenho que pensar como motivar a pessoa a praticar o amor e as boas obras. As versões mais antigas, elas falam incentivar, estimular, e a ideia ali da palavra grega original desse texto é irritar o outro, cutucar o outro, ferro fere, é o ferro que afia. Então ele fala de confronto incisivo. Então ele está falando que é um lugar
que para crescermos espiritualmente, eu tenho que pensar e considerar a melhor forma de eu conseguir chegar na vida daquela pessoa que eu estou vendo e falar assim, cara, esse caminho que você está pegando não está legal. Esse caminho não é tão bom assim, não. Então, às vezes, a gente precisa, dar para as pessoas aquilo que elas precisam, e não aquilo que elas querem. E às vezes as pessoas chegam me procurando e querem um monte de coisa. Pastor, eu preciso de uma oração para não sei o quê. Eu falo assim, irmão, você precisa converter. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa consertar a sua vida. Não é a minha oração que vai... Nós vamos orar para você consertar. Porque você precisa tomar uma postura com Deus. Então, às vezes, a pessoa sai chateada de algumas conversas que a gente tem, mas nós precisamos chatear algumas pessoas com a verdade, com amor, e sempre em favor do outro, e nunca para punir o outro. Quando a pessoa sabe que você está falando aquilo para ela porque você ama ela, ela pode até ficar brava com você, mas no final da história, se ela for uma pessoa minimamente madura, ela vai considerar e vai lembrar que você fez aquilo porque você ama ela. Então nós temos que confrontar. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos de santificar a nossa vida. E não tem como, a nossa tendência, é minimizar os nossos pecados. Então tem que ter alguém que está ali do lado, falando assim, E o que acontece? Uma igreja, e eu falo igreja, é os relacionamentos dentro da igreja, uma vida dentro da igreja, que não existe confronto, que não existe esse tipo de preocupação, é uma igreja imatura e doente. Uma igreja em que está tudo bem, e vai dar tudo certo, e você não confronta o outro, que você tem medo de perder a amizade e tal, o que acontece? As pessoas ficam estagnadas, elas ficam presas. E nós precisamos sair desse lugar. Eu não posso ficar pensando assim, mas eu decido o que é melhor para mim. Sim, em última instância, você decide o que você quiser. A responsabilidade é sua. Uma outra coisa que a gente ensina, pessoal, no curso no treinamento sobre líderes de pequeno grupo, é que cada pessoa é responsável pelo seu crescimento espiritual. Você não é responsável pelo crescimento espiritual de ninguém. Cada um é dono da sua história. Você estimula. Você não precisa de achar que porque a pessoa fez aquilo, ou foi embora, ou não voltou mais, que a culpa é sua. Você tem que pensar se você errou e pedir perdão. Mas cada um aqui é responsável pela sua vida, irmão. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus, eu vou prestar da minha. Está entendendo? Então nós precisamos de lembrar disso. Agora, eu decido? Beleza. Não quero ninguém na minha intimidade? Beleza. Mas ou você tem alguém na sua intimidade e tem comunhão, ou você não tem comunhão. Essa que é a realidade. Uma coisa exclui a outra. Se você não tem gente que sabe o que está passando no seu coração, o que está passando na sua vida, a sua chance de crescer e amadurecer muito em Deus é muito pequena. Muito pequena. Então a gente precisa achar alguém que confie. E é complicado, gente, porque as pessoas vão errar com a gente, não é verdade? Já erraram comigo na minha intimidade, eu já errei com os outros na intimidade deles. Mas Deus nos fez para vivermos assim. Então a gente precisa de perseverar, de considerar isso e pensar, eu tenho sido essa pessoa na vida de alguém, e você não consegue fazer isso na vida de todo mundo, gente. Não consegue. É interessante porque se você é uma pessoa que convive comigo, e tem vários aqui que a gente convive por causa de academia, ministério, tem vários motivos que nos fazem ficar próximos, né? Mais próximos, ou convivermos mais. Quando a gente conversa, ou quando eu vou me aconselhar, ou quando a pessoa vem se aconselhar comigo, nós conseguimos ser mais incisivos, porque nós conhecemos a pessoa. Agora, às vezes você frequenta aqui, a gente não tem comigo, você não tem comigo um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. E é claro que eu estou aqui e sou capacitado por Deus para te aconselhar, mas é diferente do que eu aconselhar, por exemplo, o Gleison, que eu conheço o Gleison. Por que eu estou te falando? Que você precisa colocar gente nesse lugar, para que você tenha gente que fale isso. Mas não é só puxar a sua orelha, graças a Deus. Ele fala, encorajemo-nos mutuamente. E encorajar, gente, não é só ficar lá falando assim, vai embora, é isso aí. Não, é chamar para o lado. Encorajar é andar junto, é um processo diário, é se colocar no lugar do outro, sabe? Entender a dor do outro e falar assim, não, cara, eu estou aqui com você. Encorajar é falar assim, vamos caminhar junto. Agora, para você encorajar, a pessoa tem que querer andar junto com você, não é verdade? Porque ela é responsável pelas escolhas dela. Então tem vezes que a gente tem que ter paciência, porque o outro quer andar um pouco mais devagar. O que aconteceu com Moisés, com aquele povo no deserto? Moisés teve que andar no passo das crianças, dos idosos, para levar o povo todo. E às vezes a gente precisa de desacelerar, e eu falo isso porque eu sou acelerado, e entender o processo do outro, e considerar o processo do outro, e entender a necessidade
para que eu possa incentivar ele da melhor forma, dentro dos passos que ele precisa de dar. Então a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos. Você não pode ser aquele crente chato que fica apontando pecado toda hora e que você é o polícia da igreja, né? Que a pessoa não pode fazer nada e você é insuportável. É esse crente espanta-bolinho que a gente fala lá na academia, né? Crente espanta-bolinho, que qualquer lugar que você senta, você não fala de jiu-jitsu, fala, não, você fala da sua célula, você tem que estar lá. Agora você tem também aquela pessoa que só fica, não, vai dar tudo certo, não, bora, e tal, não sei o que, e tal, não sei o que, e nunca fala assim, irmão, esse caminho não é legal. Então, esses dois extremos não são legais. Você tem que tentar achar esse meio do caminho. E esse meio do caminho só existe com acerto e erro, com oração e com convívio, com respeito com a pessoa, com andar. Então, uma igreja saudável, ou uma vida cristã saudável, ou uma fé extraordinária, ela é gerada, ela tem uma manutenção com relacionamentos. Relacionamento íntimo com Jesus, como nós falamos na semana passada, na sua verticalidade, mas relacionamentos horizontais. Então a gente precisa ter proximidade, olha que interessante isso, nós precisamos ter proximidade o suficiente para conhecer a consciência do outro e encontrar essa pessoa com a regularidade necessária para identificar qual que é a guerra daquela pessoa, para que você possa guerrear com ela, para que você possa estar junto com ela. Porque não é só confronto e não é só encorajamento, mas os dois juntos, eles geram o quê? Boas obras e amor. E o que é boas obras? Boas obras é mostrar a vida cristã como ela é uma vida de perdão, é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que mostra Jesus, que também está ali dentro do que é o amor, que é a sua amplitude, que é olhar para a necessidade do outro e se derramar no outro. Então nós incentivamos as pessoas a terem mais comunhão. E no final da história, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos como se fosse a torcida, cantando assim, Jesus é melhor, andar com Jesus é melhor, olha para Jesus, não olha para isso, dá-me de beber pois tenho sede, foi o que nós falamos, né? Não vai beber nessa fonte, não bebe na fonte que é Jesus. Nós estamos o tempo inteiro falando assim, olha, o caminho de Jesus é melhor. A gente mostra 1000 descrições bíblicas, 1000 coisas da Bíblia, para mostrar que a palavra de Deus é melhor, que é o melhor caminho, é vida, é luz para os nossos pés, lâmpada dos nossos caminhos, lâmpada dos pés e luz do caminho, é isso aí. Vocês entenderam o que eu quis falar? Agora, como que a gente faz isso aqui na Luzeiro, gente? Para a gente aterrissar. A gente fala que círculos são melhores que fileiras. Círculos são melhores que fileiras. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, como é que nós estamos aqui hoje? Fileiras. É ou não é verdade? Fileiras é importante? É, mas não é suficiente. Você pode começar vindo aqui todo domingo, e pode ficar aqui vindo aqui todo domingo, o tempo que você quiser, sem dar um próximo passo. Nós estamos muito felizes com isso. Agora, nós precisamos te incentivar a sair desses círculos e a sentar em fileiras, porque fileira... Nossa, gente... Obrigado, Ju. Sair dessas fileiras e sentar em círculos, porque os círculos trazem pertencimento, compromisso e aplicação. E é por isso que nós temos o que nós chamamos de pequenos grupos durante a semana. É aí que eu quero chegar. É por isso que nós não temos culto de libertação, depois o culto do empresário, depois o culto das mães solteiras, depois o culto das mães que os filhos saíram de casa e por aí vai. Por isso que a gente não tem uma semana cheia de culto. E a gente só tem o domingo e o sábado para os jovens, porque nós queremos que você se relacione. Porque nós entendemos que nós precisamos de círculos e não de fileiras. E a partir daí você pode encontrar relacionamentos providenciais que vão transformar a sua vida, que vão impactar a sua vida. E isso vai fazer você permanecer conectado a gente de fé, e aí vai transformar a sua vida. Eu te garanto isso. Num pequeno grupo, gente, você é conhecido, e você conhece as pessoas. Num pequeno grupo, você começa a entender a dor, os dons, os talentos, as dificuldades de cada um. Gente, o nosso pequeno grupo, na hora que a pessoa fala uma coisa, a gente já começa a rir, porque a gente sabe como é que cada um reage, como que essas coisas são, ou seja, um pequeno grupo que vai crescer a sua fé. Você precisa desse pequeno grupo, por isso que os nossos pequenos grupos são fechados. Nós nos comprometemos a ficar 1 ano juntos, caminhando juntos. Ah, João, então eu entrei, é igual seita, não posso sair mais não, vocês vão bater em mim, alguma coisa? Não, irmão, você pode fazer um test drive até de 1 mês, 2 meses, e falar, não está dando certo para mim e tal, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que 95% das vezes você não vai querer sair. Pelo contrário, como está acontecendo no meu grupo agora, que eu estou saindo do meu grupo e nós estamos refazendo as coisas. Você vai ficar muito chateado com isso.
É muito ruim. Você fala, nossa, acabou o grupo e agora? Agora nós vamos viver isso de novo. Então, esse é o pequeno grupo. E é interessante porque as nossas crianças, a partir de 3 anos, elas estão em pequenos grupos. Nós acreditamos tanto nisso, que desde 3 anos os nossos filhos estão em pequenos grupos. Os nossos jovens, no sábado aqui, eles têm um culto tipo esse aqui. Só que é menos tempo para a palavra, menos tempo para o louvor, porque eles têm um grande tempo para já fazer o pequeno grupo, que é a aplicação da palavra e os relacionamentos, ainda no sábado. Porque nós acreditamos muito nisso. Os líderes de pequeno grupo na próxima geração, nós incentivamos eles a ficar no mínimo 1 ano na vida das crianças. Mas nós queremos que eles fiquem 4 anos, como o Isaac ficou na vida do Joãozinho, meu filho, 5 anos. Porque o Isaac tem ponte com o Joãozinho para falar o coração dele. Porque ele ficou 5 anos investindo na vida dele. E quem tem menino aqui há muito tempo sabe do que eu estou falando. Quem tem criança aqui há muito tempo sabe da importância que nós damos para isso e como que a gente leva isso a sério. Como que nós entendemos que a aplicação, ela é tão importante quanto o conteúdo. Como nós entendemos que a gente tem que fazer isso. E como a vida das nossas crianças, adolescentes, é impactada por esses líderes que deixam de vir aqui, de estar aqui de manhã e tem que voltar à noite, adolescentes, jovens, adultos, que vêm aqui 3 domingos por mês, 2 domingos por mês, quase todos os sábados à noite, e abrem mão de muita coisa da sua vida para poder investir na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens, porque eles sabem que isso vale a pena. Porque muitos dos que estão fazendo isso hoje, receberam isso da gente, e já viveram isso, estão se comprometendo com isso. E por isso que a gente fala que aqui na Luzeiro nós priorizamos relacionamentos. Então nós vamos tentar te fazer relacionar de alguma forma. Eu vou ficar falando assim, bora para o retiro. Porque você vai para o retiro, aí você conhece alguém, você vai para o pequeno grupo dessa pessoa. Entendeu? Aí eu vou falar assim, ó, vamos para o sertão com a gente, porque lá você vai se relacionar com o pessoal e tal, vai conhecer mais o Senhor, vai fazer missões. Ó, vamos para um pequeno grupo. E é isso que nós fazemos, por quê? Porque nós acreditamos nisso, nós vivemos isso. Nós acreditamos que isso pode transformar a sua vida. Por quê? Quando nós testemunhamos a fidelidade de Deus na vida de alguém, meu irmão, o que acontece? A nossa fé cresce. A nossa fé cresce. Sabe como que você pode ser uma pessoa que faz a diferença na vida de alguém? Além de estar num pequeno grupo, você pode chamar alguém para vir para o culto. Sabia que você pode chamar alguém para vir para o culto? Eu sei, gente, que é difícil chamar, eu tenho muita dificuldade com isso. Graças a Deus, Deus tem me dado uma bênção de alguns amigos estarem vindo, eu estou muito feliz com isso. E durante anos eu orei por isso, para Deus, deixa eu levar um amigo meu no culto, pelo amor de Deus, pelo seu amor, né? Eu orei mais de 5 anos para levar um amigo para a igreja, sendo pastor. E graças a Deus, Deus tem feito isso nesse tempo agora. Mas quando você fala assim, bora para o culto domingo comigo, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, quando está acontecendo alguma coisa, se essa pessoa vier e der um próximo passo e continuar vindo, você vai ter sido o quê? Um catalisador da fé dessa pessoa. E aí quando essa pessoa batizar, o que você vai lembrar? Eu que falei, bora para o culto. Eu que andei com ela naqueles próximos passos. Não porque é um mérito seu, mas você colocou a sementinha ali. Quando essa pessoa, às vezes, está desviada e deixar de ser desigrejada, você trouxer ela para cá, você vai falar assim, ó, eu fiz parte disso. Cada passo de fé, você vai estar ali. E quando essa pessoa falar como que a vida dela foi impactada e por que ela está em Jesus, às vezes da boca dela vai sair o seu nome. Quem não quer isso? Eu me emociono todas as vezes que eu lembro que alguém falou que a minha vida impactou a fé deles de alguma forma. Que é para isso que eu vivo. Que é para isso que você foi criado também. Então, gente, as nossas amizades determinam a direção e a qualidade das nossas vidas. Pense, quem está moldando a sua vida hoje? Essas pessoas estão te aproximando de Jesus ou te afastando de Jesus? Eu queria te mostrar os improváveis. Os improváveis é meu pequeno grupo, lá na casa do Daniel e da Jo, que estão ali. Ai, pena que não parece. Podia fechar ali para mim, por favor? Vai lá, Marcelão. Os improváveis, gente. Por que eu chamo de meu PG de os improváveis? Porque normalmente o pequeno grupo ele é composto por pessoas que estão no mesmo momento de vida. É ou não é verdade? Então, normalmente, tem dos dois lados, Marcelão. Só que se você olhar aqui, você tem a Kel e o Léo, que tem os seus quase 30. Você tem eu nos meus 40, as meninas eu não vou falar a idade não, tá? Não vou ser indelicado não. Mas temos idosas aqui, né? Minha mãe, por exemplo, que está ali, né? A Suzana, que está visitando o filho dela lá em Dubai.
Tem aqui a Rebeca e o Santiago também, mais novinhos. Então tem de tudo aqui, gente. Tem solteiro, tem casado, tem divorciado. Várias vezes eu fui para esse pequeno grupo. É Catar, né? Não é Dubai, não, eu sei. Obrigado. Hoje está difícil a memória, eu vou ter que tomar alguma coisa. Mas, por que eu estou te mostrando isso? Várias vezes eu fui para lá e falei, gente, isso aí não vai dar certo, não. Eu ia para lá e falava assim, gente, não faz sentido esse pequeno grupo. A gente nunca vai ficar amigo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E tal. Agora, tem 2 anos que eu estou lá, né? Na casa da Jo e do Daniel. E muitos aqui chegaram depois, e por aí vai. Tem gente com 6 meses, tem gente com 1 ano, tem gente com 2 anos. Mas o amor que existe entre a gente. E eu olho para cada cara que está aqui, cada rosto que está aqui, e eu sei o que Deus fez na vida dessas pessoas. E eles sabem o que Deus fez na minha vida. E o que a gente viveu no ano passado, no ano retrasado, nessa casa. Na casa da Jo e do Daniel, que está aberta para você ir para lá também, quarta-feira ali no Lourdes. Então, gente, por que eu estou te mostrando isso? Porque se esse povo deu certo, qualquer outro povo pode dar certo. Se esse pequeno grupo deu certo, quer dizer que Jesus está lá, irmão. Porque não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. E, cara, você pode perguntar para Renata o que Deus fez, batizou aqui no ano passado. Joana e Daniel são os maiores fãs de pequeno grupo que eu conheço na minha vida, junto com o Gleison, talvez. Né? E o que Deus está fazendo ali. Né? A Kel e o Léo, que eram quase que, tipo assim, pessoas que não se relacionavam aqui. Aí foram para o nosso pequeno grupo, conheceram a Ritinha, que nem está nesse pequeno grupo mais, e ela se conectou com outras pessoas, e conectou. Ou seja, Deus tem feito algo incrível nos pequenos grupos da Luzeiro. E se você não está neles, você está perdendo alguma coisa. Então, primeira coisa, se você está aqui hoje e nem aceitou Jesus ainda, meu irmão, a principal comunhão que você precisa é com Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que confessar os seus pecados, falar, Jesus, eu quero essa intimidade contigo, eu quero viver isso aí, ó, que o João está falando. Talvez o que você precisa é vir mais no culto, continuar vindo no culto. Talvez você precise é dar um passe, às vezes chamar alguém da igreja para almoçar com você, chamar alguém para tomar um café, mandar uma mensagem, né? Às vezes o que você precisa é fazer agora a sua inscrição no retiro, para estar lá com a gente, se aproximar da gente. Às vezes você precisa de virar membro da igreja, que nós vamos ter um curso agora em março. Às vezes você precisa se envolver no ministério, eu não sei, gente. Mas a participação no grupo, ela é imprescindível. E o que você tem que fazer é apenas um compromisso de estar indo lá toda semana, encontrando com aquele povo e dando a oportunidade daquele povo fazer diferença na sua vida. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, você pode, se você não conseguir escanear, porque esse nosso projetor, ele já deu, nós vamos dar um jeito de comprar um novo, no final do culto nós vamos colocar aqui de novo, para você escanear aqui, eu vou mandar no grupo da igreja, ok? Se você quer participar de um grupo, quer entrar num grupo agora esse semestre, nós vamos ter um lançamento de grupos. Nesse lançamento de grupos vai acontecer no dia 7 de fevereiro, sexta-feira, sem ser essa, a outra. Nós vamos encontrar todo mundo, estamos tentando arrumar um lugar, estamos vendo o número de grupos ainda. Vamos encontrar todo mundo e vamos fazer uma arrancada dos grupos, tanto dos grupos antigos, como dos grupos novos. Nós estamos treinando 5, 6, 7 novos líderes. Só que, além de líder, nós precisamos de casas. Então, eu estou aqui para te implorar, para você orar, para você abrir a sua casa. Porque nós estamos precisando de mais casas para pôr mais gente para viver o que nós temos vivido de forma extraordinária. Então, se você é membro da Luzeiro, considere isso no seu coração e me procure ainda essa semana, se você pode abrir a sua casa. É um compromisso de 1 ano. 1 ano. Depois você pode falar, não quero mais e tal, mas eu preciso dessa regularidade da sua casa. Nós vamos resolver o dia da semana, qual o perfil de pessoas que você quer lá, e vamos tentar conectar as pessoas e vamos estar junto aí. E temos líderes aí também, que são pessoas que já estão vivendo isso há mais de 1 ano com a gente, já podem liderar um grupo. Então faça a sua inscrição, participe dos grupos, ou guarde isso no seu coração, para que futuramente você faça isso, mas eu te falo que círculos são melhores que fileira, e que a vida é muito melhor quando nós estamos conectados. Vamos orar? Jesus, obrigado pela sua palavra, pela sua vida, pelo que o Senhor faz em nós. Obrigado porque não é só um relacionamento vertical com o Senhor, mas são relacionamentos horizontais com semelhantes, porque não é bom que o homem esteja só. Com pessoas que podem nos ouvir, que podem compartilhar o que o Senhor tem feito na vida deles, podem nos encorajar, podem nos exortar. Eu sei que não é fácil,
Eu sei que é incômodo, eu sei que é sair de uma zona de conforto, mas é necessário para crescermos. Nesses 4 anos de igreja, uma das maiores bênçãos que nós temos é o pequeno grupo. E eu oro, Pai, para que esse ano que se inicia para os grupos seja um ano ainda mais frutífero, Pai. Com novos grupos, com novas pessoas se comprometendo a estar junto, a se relacionarem, a crescerem no Senhor por meio dos relacionamentos. Eu sei que os pequenos grupos não são a única solução, porque o que nós precisamos é de amizades espirituais, sim, mas o grupo nos dá a regularidade, o local e o momento certo para fazê-lo, e a forma como nós conseguimos mostrar no próximo passo para todos nós aqui da Luzeiro. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada líder de grupo que nós temos, seja da próxima geração, seja aqui dos adultos. Obrigado porque eles têm se sacrificado para que mais pessoas possam crescer em relacionamento com você. Eles se colocam à disposição e são demandados por aquelas pessoas com aconselhamento, com exortação, com dúvidas, mas eu sei que o Senhor tem sido fiel a cada um deles, Pai, e tem crescido a fé deles, porque o ministério pessoal transforma a nossa fé também. Mas abençoe a casa de cada um, a vida de cada um, e cada um que está aqui, para que possamos viver essas conexões reais do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém.